Olá, eu sou Luziele Tapajós, professora do curso de Formação em Controle Social, promovido pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Itajaí, Santa Catarina. Sou mulher, tenho cabelos curtos e grisalhos, uso um óculos de grau com aros pretos, visto nessa ocasião uma blusa em tons de bege e preto. Atrás de mim tem um armário com livros e uma porta branca. Nesta videoaula, nós estaremos tratando do módulo 1, Introdução e Conceitos Básicos, no que se refere especificamente à unidade 2, que trata do controle social no contexto do sistema de controle brasileiro, as diversas formas de controle. O objetivo dessa unidade é justamente conhecer o que é controle e as formas como ele acontece no Estado brasileiro e diferenciar o que é controle social do que é controle institucional, né? Nós teremos nessa videoaula os seguintes tópicos que abordarão este conteúdo, né? Que não é possível esgotar em uma videoaula, porque cada um desses tópicos, evidentemente, daria, né? Seria a matéria de uma disciplina inteira, né? Os tópicos são os seguintes: formas de participação definidas pela Constituição, formas de controle da administração pública, tipos de controles da administração pública, controle institucional, dividido em controle externo e controle interno, as características de cada um, né, onde eles se diferenciam e onde eles se encontram, onde eles possuem similaridades, e, finalmente, controle social da administração pública. Vamos lá? Então, com relação a formas de participação definidas pela Constituição Federal de 1988, é muito importante que a gente perceba que a participação popular ela foi introduzida pela Constituição Federal em vários âmbitos, né? Incluindo em todos os poderes do Estado brasileiro, né? No poder legislativo, por exemplo, os cidadãos e cidadãs podem participar por meio do voto em eleições, referendos, plebiscitos, podem participar propondo legislação por iniciativa popular, podem encaminhar denúncias de irregularidades ao Tribunal de Contas da União. Quando a gente elege os nossos representantes, nós estamos confiando a eles o papel de lutar pelos nossos direitos de cidadão, cidadãs, não é? Inclusive o direito de participar, o que não esgota efetivamente a participação direta. Esse é um clássico exemplo do que a literatura denomina como democracia representativa. Já no Poder Judiciário, a participação popular pode ocorrer por meio de júri popular, com a finalidade de julgar crimes dolosos contra a vida e pelo direito que a população tem de propor ação popular para anular, por exemplo, atos lesivos ao patrimônio público. Já no Poder Executivo, a participação popular ocorre por meio dos conselhos, e não só, nós temos várias estratégias de condição de participação popular, comitês de políticas públicas, e também a população tem a legitimidade de apresentar denúncias de irregularidades perante a Controladoria Geral da União, a CGU. Na administração pública, é muito importante, quando a gente fala de formas de controle da administração pública, é muito importante que a gente compreenda o que é controle. O ato de controlar na administração pública significa examinar se a atividade governamental atendeu à finalidade pública, em oposição às finalidades privadas. Se atendeu à legislação e aos princípios básicos aplicáveis ao setor público,
como legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, né? Impobridade, legalidade. As formas de controle da administração pública, quando nós entramos para compreender o controle da administração pública, é essencial que a gente entenda o que significa controle, né? Na administração pública, o ato de controlar significa examinar as formas de controle da administração pública. É muito importante, quando a gente adentra este conteúdo, compreender exatamente o que significa controle na perspectiva da administração pública. Na administração pública, portanto, o ato de controlar significa examinar se a atividade governamental atendeu à finalidade pública, em oposição às finalidades privadas, já que nós estamos falando da coisa pública. Se a atividade governamental atendeu à legislação, se a atividade governamental atendeu aos princípios básicos aplicáveis ao setor público, como legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, transparência e etc. Neste caso, controlar significa verificar se a realização de uma determinada atividade não se desvia e não se desviou dos objetivos ou das normas e princípios que a regem. A Constituição Federal de 1988, ela, seguida de muitas leis, ela estabelece alguns tipos de controle da administração pública. Ela trata do tema do controle, responsabilizando órgãos da estrutura do Estado pelo seu exercício e oportunizando a participação ativa da sociedade. Isso é muito importante, porque nós estamos falando de dois tipos de controle. O controle exercido pela própria administração pública, que é chamado de controle institucional, e o controle exercido pela sociedade, que é chamado controle social, né? Então, aí começam, digamos assim, um caminho de duas vias que olham, né, que tem a mesma meta, a mesma finalidade, que é exatamente exercer, né, um controle sobre a atividade da administração pública, né? No que se refere ao controle institucional, nós podemos afirmar que é aquele que a própria administração pública exerce sobre a atividade governamental. Trata-se, portanto, de um controle realizado por agentes públicos no exercício da função pública, né? Nós não estamos falando aí de um outro universo, nós estamos falando aí do universo do setor público. A Constituição Federal Brasileira, portanto, estabelece que o controle institucional deve ser realizado de duas formas: o controle interno e o controle externo, né? Com isso, ela quer fazer uma diferença, né, entre as formas, né, de exercer o controle sobre a administração pública. O controle externo, ele é função do Poder Legislativo, sendo da competência do Congresso Nacional no âmbito federal, das Assembleias Legislativas nos estados, da Câmara Legislativa no Distrito Federal e das câmaras municipais nos municípios com auxílio dos respectivos tribunais de contas. E por quê?
Por que é função do legislativo, do poder legislativo, o controle externo? Vejamos, o legislativo, considerando Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa e Câmara de Vereadores, ele é constituído por representantes do povo, que são eleitos pelos cidadãos e cidadãs. É este poder legislativo que delega, mediante leis e principalmente pelo orçamento, os meios para que a administração pública alcance objetivos políticos, econômicos e sociais em benefícios de seus representados, em benefícios dos cidadãos e das cidadãs. Portanto, este mesmo parlamento, não é, que delega, que aprova, né, os meios para que a administração pública alcance objetivos políticos, econômicos e sociais, é este mesmo parlamento que precisa avaliar e controlar se esses objetivos estão sendo alcançados. É exatamente essa, não é, a justificativa, porque é o poder legislativo que é responsável pela função de controle externo. O controle externo, ele é um controle político de legalidade contábil e financeira que se destina a comprovar, primeiro, a probidade dos atos da administração. Segundo, a regularidade dos gastos públicos e do emprego de bens, de valores e de dinheiros públicos, e a fiel execução do orçamento. Vocês estão percebendo que aqui, nessa área, nós estamos falando da coisa pública, da administração pública, né? O controle externo, ele tem uma natureza de legalidade contábil e financeira, né, que vai ser objeto, né, de análise do poder legislativo. É muito importante também que a gente saiba que o controle externo está presente em todas as esferas de governo, ou seja, está presente na União, nos estados e nos municípios. Então, os órgãos do controle externo, no caso do Poder Legislativo, nós estamos falando do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Distrital, da Câmara de Vereadores, que tem como função, além da função de representação, né, exercer atribuições legislativas e de fiscalização e de controle. Sobre a função fiscalizadora, a sua competência é definida pela Constituição Federal. Tudo aqui, minha gente, que essa unidade nos propõe, está fundamentada na Constituição Federal. Então, o Congresso Nacional exerce o controle externo da administração federal. A prestação de contas, por exemplo, é um importante instrumento para o controle da administração, porém existem outros mecanismos de fiscalização e controle. Por exemplo, a convocação de ministros de Estado ou de titulares de órgãos diretamente vinculados à presidência da República para responderem questões relativas a relatórios, a pesquisas, não é? a ações e iniciativas do controle externo. Outro exemplo é o encaminhamento de pedidos de informação a essas autoridades pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Um outro exemplo, que é muito conhecido, não é, hoje em dia, é exatamente a instalação das comissões parlamentares de inquérito, as conhecidas CPIs, por essas casas, pela Câmara e pelo Senado, para a apuração de fatos determinados e por prazo certo, né? Entre alguns mecanismos de fiscalização que estão à disposição do Poder Legislativo para que ele exerça o quê? Exerça o seu poder, não é? De controle externo, de exercer a sua função de controle externo. Atenção!
As normas constitucionais relativas ao controle externo e também ao controle interno devem ser aplicadas no que couber aos estados e municípios, por simetria e por óbvio, não é? As assembleias legislativas estaduais, a Câmara Distrital, as câmaras municipais devem exercer o controle externo dos estados, do Distrito Federal e do município com o suporte dos tribunais de conta de cada esfera onde houver, né? Porque os municípios, poucos municípios possuem tribunais de conta, né? E aí realmente utilizam, né? Se servem e legalmente plausível, né? O apoio do Tribunal de Contas de cada estado. Além de observar os princípios da Constituição Federal, cada unidade federativa rege-se por leis locais, principalmente pela Constituição Estadual, no caso dos estados, e pela lei orgânica, no caso do Distrito Federal e dos municípios. E essas leis são exatamente essas leis que devem explicitar as normas sobre o controle externo e também sobre o controle interno no âmbito estadual, no âmbito do Distrito Federal e no âmbito dos municípios. Isso aqui é muito importante porque a gente precisa, por exemplo, se perguntar, né, até que ponto a gente conhece, né, essas leis, né? Até que ponto a gente conhece a Constituição Estadual, né, do nosso estado, Santa Catarina, até que ponto a gente conhece efetivamente a lei orgânica do nosso município. Então, no município, da mesma forma que acontece em nível estadual e federal, cada Câmara Municipal possui a função de fiscalização e de controle dos atos do Poder Executivo, o que abrange os atos administrativos, os atos de gestão e a fiscalização financeira e orçamentária. Lembra quando a gente falava? Ora, se exatamente é este poder, né, que aprova os meios para que a administração pública consiga alcançar os seus objetivos econômicos, políticos e sociais, é este poder que deve aprovar, né, que precisa analisar, né, essas atividades. Esse controle, em geral, é feito com auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou dos municípios. A lei que rege os municípios é a Lei Orgânica Municipal. Nós conhecemos a Lei Orgânica Municipal de Itajaí, nós conhecemos a Lei Orgânica Municipal, no caso aqui da capital, ou de outros municípios onde nós estamos. Trata-se da lei maior de cada cidade, é a Constituição de cada cidade. E está para o município, assim como a Constituição Federal está para a União e a Constituição Estadual para os estados membros da Federação. É por meio desta lei que os municípios se organizam. Atenção! Constituições estaduais e leis orgânicas municipais. Você conhece a Constituição Estadual de Santa Catarina? Você conhece a lei orgânica do município de Itajaí? Com relação aos órgãos de controle externo, nós temos os tribunais de contas. A função principal dos tribunais de contas é auxiliar justamente as casas legislativas no exercício do controle externo. Justamente porque a função das casas legislativas o controle externo. Os tribunais de conta, portanto, eles são órgãos administrativos que prestam auxílio, que prestam apoio técnico ao Poder Legislativo no controle externo. No caso dos municípios, está previsto na Constituição Federal que o controle externo será feito pelo Legislativo Municipal, ou seja, as câmaras municipais, com o auxílio dos tribunais de conta dos estados, ou conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. É muito importante que a gente se recorde
que a Constituição Federal indica que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante os tribunais de contas. Na verdade, o Tribunal de Contas ele é uma figura importantíssima, central às atividades relacionadas ao controle externo. No caso do governo federal, o Tribunal de Contas da União é o responsável por auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo, que é a sua função. Então, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de conhecer o portal do TCU, que é muitíssimo interessante quando nós objetivamos conhecer melhor, não é, os relatórios, as pesquisas, né, sobre as contas, sobre a administração pública a partir daquelas prerrogativas. No caso dos governos estaduais, nós falamos então dos tribunais de contas do Estado. E aqui o website também, o portal do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que é também uma estratégia muitíssimo importante, né, para quem está no controle social dos municípios, já que ele apresenta, por exemplo, a conta, né, a aprovação ou a reprovação das contas dos municípios de cada estado da federação, no caso Santa Catarina, dos municípios catarinenses. E nos municípios, o controle externo é feito com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou, quando instituídos, dos tribunais de contas dos municípios. Atenção aqui, no Brasil existe o TCU, 27 tribunais de contas dos estados, incluindo o Tribunal de Contas do Distrito Federal, 6 tribunais de contas dos municípios e mais os tribunais de contas específicos para as metrópoles, né, das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Agora vamos falar sobre controle interno. O controle interno é também fundamentado na Constituição Federal, que determina que os poderes executivo, legislativo e judiciário devem manter de forma integrada um sistema de controle interno com algumas finalidades. Vejamos quais são essas finalidades. Primeira, avaliar o cumprimento de metas do plano plurianual e a execução dos orçamentos públicos. A segunda, comprovar a legalidade e avaliar os resultados sobre os aspectos de eficiência e de eficácia da gestão orçamentária, da gestão financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública. Terceiro, exercer o controle das operações de crédito. E, finalmente, quarto, apoiar o controle externo. Vejam aqui que é neste momento que a gente encontra aí um aporte, né, de contribuição recíproca entre controle externo e controle interno. Então é muito importante que a gente saiba disso, né? As atividades, os resultados, as ações do controle interno podem apoiar o controle externo. E a vice-versa também é verídica, é factível, né? Então, também quero relembrar a cada um de vocês que controle externo e controle interno estão fundamentados na Constituição Federal, nos artigos da Constituição Federal, né? E, evidentemente, no que se refere a estados e municípios, nas constituições estaduais, na Lei
orgânica dos municípios e na Constituição distrital, né? Então, é muito importante que a gente lembre desse detalhe, porque os estados não podem, não é? Eles precisam agir por simetria, ou seja, eles precisam acompanhar aquilo que é comum, não é? A toda a federação com relação tanto ao controle externo como ao controle interno. Ainda sobre o controle interno, é necessário que a gente saiba que ele é exercido pelo órgão do próprio poder ou organização. Por esse motivo, ele é chamado de controle interno. Utiliza-se de procedimentos administrativos, a exemplo das auditorias, das fiscalizações e do acompanhamento das ações. O controle interno, portanto, ele deve atuar dentro de cada órgão, de maneira integrada, produzindo informações relevantes para a gestão. E essas informações relevantes, elas são relativas a quê? Ao cumprimento das normas, à avaliação dos resultados da gestão e à aplicação dos recursos públicos. Então, vejam, o controle interno, e essa é uma diferença fundamental, é exercido pelo próprio órgão, não é? Dentro de cada órgão, né? Por isso ele é chamado de controle interno, né? O objetivo da ação do controle interno é o aperfeiçoamento da gestão, é o combate a qualquer tipo de irregularidade, de ilegalidade na gestão pública. E esse aperfeiçoamento da gestão, ele leva à melhoria do serviço público. Então, tanto o controle externo quanto o controle interno, ao fim e ao cabo, né, possibilitam o incremento da gestão pública, possibilitam, né, a defesa dos interesses públicos, né, se afastando aí dos interesses privados, que em geral, né, culminam com atos de ilegalidade, com atos de irregularidade e também corrupção. Algumas formas e órgãos de controle interno. O nível mais básico de controle interno, e que deve estar presente no cotidiano, no dia a dia, dos órgãos e entidades públicas, é chamado de controle administrativo. É uma responsabilidade exclusiva do gestor de cada órgão. É também chamado de controle primário e garante um ambiente de segurança contra fraudes e erros. Aí nós estamos falando de alguns controles muito comuns ao dia a dia das instituições. Por exemplo, controle de combustível, controle de frequência, controle de estoque, controle de materiais, enfim, situações ligadas, relacionadas ao órgão, né, ao setor. Por isso que ele é chamado de controle primário. Ele é básico, ele é algo que não pode faltar, né, a nenhum órgão, a nenhuma instituição pública. Há ainda o sistema de controle interno da administração pública, que é um conjunto de unidades técnicas orientadas para promover a eficiência e a eficácia nas operações e verificar o cumprimento das políticas estabelecidas em lei, sendo dirigido e coordenado por uma unidade central de controle interno, criado na estrutura, volto a dizer, de cada órgão. Lembram? É controle interno, portanto, é um controle que é exercido dentro de cada órgão, no âmbito de cada um dos poderes, legislativo,
executivo e judiciário, né? Cada órgão ligado a esses poderes precisa ter a sua unidade de controle interno. Essa unidade, né, que seja pelo menos um auditor, verifica a eficácia do controle administrativo adotado pelos gestores, a execução de políticas públicas e propõe melhorias. Lembra que a gente falava lá atrás que um dos objetivos mais interessantes do controle interno é apontar os incrementos relacionados à gestão pública? Com relação ao controle interno na esfera federal, a Controladoria Geral da União, a CGU, é o órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. Compete à CGU desenvolver funções de controle interno, de correição, de ouvidoria, além das ações voltadas para a promoção da transparência e para a prevenção da corrupção, para a prevenção da ilegalidade, para a prevenção da irregularidade. Outros órgãos públicos também atuam no controle institucional, na prevenção, na investigação e repressão da corrupção. Dentre as competências muito variadas da CGU, a gente só colocou aqui algumas que são essenciais. Primeiro, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual. Segundo, avaliar a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Terceiro, o cumprimento, avaliar, acompanhar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Acesso à Informação, a LAI, entre várias outras competências. Como eu disse, estados e municípios também possuem controladoria interna ou uma unidade de controle interno, com no mínimo um auditor. Lembrando sempre que o controle interno ele ocorre dentro do próprio órgão, certo? Outras estratégias de controle interno e órgãos de apoio. O portal da transparência, né, que foi desenvolvido a partir desta noção, né, de controle interno e de ampliação dessa informação para a sociedade. É o portal que está no portal da CGU, é uma página na internet na qual são apresentadas, no mínimo, dados sobre todas as receitas e todas as despesas durante períodos específicos de anos, né, de cada instituição pública, né, na área dos três poderes. É um instrumento para o cumprimento do que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje já um pouco confrontada com as decisões recentes governamentais. A Lei de Acesso à Informação, que é o nome dado, né, para a Lei 12.527 de 2011, que regulamenta um direito constitucional, que é aquele de acesso às informações públicas. A CGU, ela é o órgão governamental, não é, que recebe, por exemplo, denúncias relacionadas à falta, né, ou aos erros relacionados às informações públicas, né? A CGU criou um mecanismo, essa lei criou mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e das entidades. Isso é bastante plausível, é muito rápido, né, você ter acesso às informações, né? Existem, inclusive, sanções, né, quando o órgão público não responde ao cidadão ou à cidadã que requisita uma informação de qualquer órgão, né? Esses dias mesmo,
Nós estamos tentando, por exemplo, o acesso a bases de dados que não são mais disponibilizadas neste momento, em 2021, pelo governo federal, como, por exemplo, a base desidentificada do Cadastro Único e outras bases relacionadas, como o Censo SUS, por exemplo, a assistência social. Um outro órgão de apoio ao controle interno é o Ministério Público, que é uma instituição permanente, essencial à função do Estado e que tem como responsabilidade a defesa da ordem pública, da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, isto é, dos quais qualquer pessoa, qualquer família não pode abrir mão. O Ministério Público é um órgão de Estado que atua na defesa da ordem jurídica e fiscaliza o cumprimento da lei no Brasil. O Ministério Público não possui vinculação funcional a qualquer dos poderes do Estado. Por isso que ele pode ter essa movimentação relacionada à defesa da ordem jurídica, à defesa de direitos. E nessa esteira também a gente pode citar aí a Defensoria Pública, né, da União e a Defensoria Pública dos Estados, numa perspectiva de fiscalização do cumprimento, né, da lei relacionado, no caso da Defensoria Pública, às garantias individuais, né, de cada cidadão e de cada cidadã. Aqui nós temos então uma representação gráfica da lógica do controle institucional, que tem o controle externo e o controle interno. Enquanto o controle externo é realizado pelo Poder Legislativo com o auxílio dos tribunais de contas, né? Lembrando que isso serve para os três entes federados, né? Nós temos o controle interno, né? Tendo como órgão central a Controladoria Geral da União, né? Que é considerado, né, o órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, e as controladorias dos estados e dos municípios ou órgãos equivalentes. No caso do controle institucional, nós ainda temos outros órgãos públicos que podem apoiar, né, essa ação do controle institucional, que, como mencionado, o Ministério Público Federal, Estadual, os tribunais de justiça, as polícias, né, no sentido, inclusive, de apoiar, né, determinados tipos de iniciativas relacionadas ao controle específico da administração pública, que é o que trata o controle institucional. Aqui também uma outra representação, né, que demonstra como se dá, como é exercido o controle institucional no seu sistema de controle externo e no seu sistema de controle interno. Aqui o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União, com o Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo, né, com controle externo desses órgãos, e o sistema de controle interno, capitaneado aí pela Controladoria Geral da União, não é, que tem essas secretarias técnicas, né, e que trabalha efetivamente na lógica da auditoria, na lógica da fiscalização, não somente para evitar, né, ou para revelar ilegalidades e irregularidades, mas também na lógica da melhoria, do incremento da gestão pública, né? Aqui o sistema de controle interno, no caso
do Poder Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais, aqui do Poder Executivo, unidades do país postas no exterior, unidades nas Forças Armadas, unidades dos órgãos da Presidência e na AGU, unidades nos órgãos da administração direta e nas entidades da administração direta. Significa dizer que o controle interno está em todo o Poder Executivo, a partir das suas unidades, né? No caso do Poder Legislativo, também existe um sistema de controle interno para a Câmara, para o Senado e para o TCU. Então, esses dois quadros, eles mostram com bastante detalhe como se estabelece, né, organicamente essa ação de controle institucional. Tentando resumir os conceitos, nós podemos fazê-lo da seguinte forma: os conceitos relacionados ao controle institucional. O controle institucional externo é aquele feito por órgãos estatais diferentes daqueles que realizaram o ato a ser controlado. O controle institucional interno é aquele feito pela própria administração, no acompanhamento e na revisão dos seus atos e práticas administrativas. Agora vamos falar sobre outro tipo de controle definido pela Constituição Federal, que é o controle social da administração pública. Na Constituição foi estabelecida essa ampla previsão de direitos e o Estado brasileiro foi reorganizado de forma a tornar-se mais permeável às questões da sociedade. A partir de então, a participação cidadã tornou-se não apenas possível, mas necessária para o bom funcionamento de todo o aparato público. É onde, né, cidadãos e cidadãs, né, onde a população é chamada, né, a efetivamente fazer parte desta lógica de controle da administração pública, da coisa pública, daquilo que pertence a cada um cidadão e a cada uma cidadã. As ideias de participação e controle social estão intimamente relacionadas, como nós vimos na unidade 1. Então é possível afirmar: por meio da participação na gestão pública, os cidadãos e as cidadãs podem intervir na tomada da decisão administrativa, orientando a administração para que adote medidas que realmente atendam ao interesse público. E, ao mesmo tempo, podem exercer controle sobre a ação do Estado, exigindo que o gestor público preste contas da sua atuação. Vejam que aqui nós temos duas referências muito importantes. Primeiro, que a população pode orientar, exigir, indicar à administração pública medidas que sejam de interesse público. E a segunda é que a população pode e deve exercer controle sobre essas iniciativas. Podemos dizer também que o controle social é entendido como a atuação de cidadãos organizados ou não no acompanhamento e na fiscalização dos atos da administração pública, ou seja, da aplicação dos recursos públicos e da execução das políticas públicas, pensando nos seus objetivos, pensando nas suas finalidades, pensando nos sujeitos de direitos, nos sujeitos de cada política pública. A sociedade também pode atuar influenciando na formulação das políticas públicas
e deve fazê-lo. E eu diria, e só pode fazê-lo se ocupar os espaços de participação previstos, né? Ou se construir espaços não previstos, como, por exemplo, fóruns coletivos e etc. Né? Então é muito importante, nós vamos falar muito disso ainda neste curso, mas é muito importante que nós possamos compreender essa diferença. Né? Aqui nós estamos falando de um controle social que só pode acontecer se tiver a natureza da participação, não é? Diferente do controle institucional. O controle social é a participação da população na gestão pública, que garante aos cidadãos e cidadãs espaços para influir, além de possibilitar acompanhamento, avaliação, fiscalização das instituições públicas e das organizações não governamentais, visando assegurar os interesses da sociedade, que é bem o caso da assistência social, assim como da saúde, etc. O controle social, entendido como a participação do cidadão e da cidadã na gestão pública, é um mecanismo de prevenção de irregularidades, ilegalidades, mas não só, é um mecanismo de fortalecimento da cidadania. Portanto, o controle social revela-se como complemento indispensável ao controle institucional exercido pelos órgãos fiscalizadores e vice-versa, certo? Então, o controle social, ele pode ser um suporte, um apoio ao controle institucional. E a recíproca é absolutamente verdadeira, né? Se na ação, no exercício do controle social, nós tivéssemos as informações, os dados, ou o interesse, ou a condição de conhecer, né, essas análises, né, feitas, realizadas pelas instituições do controle institucional, a nossa ação, o nosso exercício de controle social seria muito mais enriquecido e, certamente, enriquecedor. Os principais espaços / iniciativas de controle social têm duas origens que se entrelaçam. Aquelas iniciativas do ente público e as iniciativas da sociedade civil. Nós vamos estudar isso, nós vamos ver, nós vamos conhecer isso bastante nas próximas unidades, então eu vou só fazer aqui a citação. Audiência pública, conferências, conselhos, ouvidorias, fóruns, manifestações coletivas, entidade de defesa de direitos, o portal da transparência, a lei de acesso à informação, que são iniciativas do ente público e que são absolutamente fundamentais para o controle social, né? Os conselheiros e as conselheiras devem sempre, por exemplo, visitar o portal da transparência, né, para que a gente possa ter material para exercer o controle social. E também a ação popular, quando o coletivo, não é, exige, impõe-se ao judiciário ou às instâncias na perspectiva da garantia dos seus direitos. Falar de controle social é falar de uma cultura participativa e para a conquista de novos espaços. Nós estamos falando aqui, quando a gente fala em controle social da administração pública, a gente fala numa cultura participativa, a gente fala de conquista de novos espaços. O cidadão tem assegurado o direito de participação no processo de tomada de decisão e também no processo de acompanhamento de políticas públicas. Isso é muito novo. Nós não temos no país, né, até 2003, meados do início dos anos 2000,
qualquer iniciativa efetiva, né, de participação social que alterasse tomada de decisão, que alterasse o tipo de acompanhamento das políticas públicas. Então, a participação contínua na gestão pública permite que os cidadãos não só atuem na formulação das políticas, como também verifiquem o real atendimento às suas necessidades, às necessidades da população, e fiscalizem de forma permanente a aplicação de recursos públicos, né? Então, estes cidadãos e cidadãs, muitas vezes, são, como os nossos usuários, né, detentores de direitos e, portanto, devem salvaguardá-los, devem verificar o real atendimento, se isso realmente, né, efetivamente está existindo. Com essa atitude de participação, acompanhamento e fiscalização, o cidadão, a cidadã, exerce o controle social, interferindo no direcionamento da política, exigindo e promovendo transparência e o uso adequado dos recursos públicos. Esse exercício ocorre em espaços públicos de articulação entre governo e sociedade, constituindo um importante mecanismo de fortalecimento da cidadania. Um conselho municipal, ele só existe se efetivamente ele é um mecanismo de fortalecimento da cidadania. Se efetivamente é um espaço de articulação e não de medição de forças, de situações que imponham limites à política. Nós precisamos reconhecer esses espaços públicos de articulação entre governo e sociedade como espaços conquistados para o incremento da política, para o crescimento, para o melhor desenvolvimento das políticas sociais. Conforme nós afirmamos no início dessa videoaula, essas são questões bastante abrangentes, bastante ampliadas, de uma temática que é profundamente complexa do ponto de vista do ordenamento jurídico e do regramento relacionado ao controle do Estado brasileiro, né, do controle da administração pública, do controle institucional e do controle social. Essas referências, elas servirão para que os senhores conselheiros, para que as senhoras conselheiras possam fazer essa distinção, né, e possam usufruir, né, dessas perspectivas, dessas estratégias colocadas para realizar o bom desenvolvimento do exercício do controle social no Conselho Municipal de Assistência Social de Itajaí. Então, ficamos por aqui com a unidade 2 do módulo 1 e até a próxima videoaula.